Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que está precisando de lentes de contato ou de um óculos bonito, moderno e com preço muito especial. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade, um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lente multifocais e monofocais e você encontra óculos Ray-Ban Solar original a partir de R$ 299, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos? Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Pessoal, então se você não se esqueça aí, se está precisando de lente de contato, de um óculos novo, procure a Ótica Scala. Lá eles dividem tudo para você e ainda tem um preço muito especial. Agora, vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro retornou hoje aos treinamentos na Toca da Raposa, mas o time do Mano Menezes só volta a campo no domingo, 5 horas da tarde, quando enfrenta o Tupinambás no Mineirão. Mas, fora de campo, a coisa foi muito agitada no Cruzeiro. A gente viu aí o Itair Machado fazendo algumas declarações aí, Guilherme, falando sobre, de novo, alfinetando a Federação Mineira, falando sobre um possível interesse do Santos no Raniel, já descartando a situação do Raniel. Quer dizer, pelo Itair, ninguém mais sai do Cruzeiro, né? Mas não é o Itair que vai conseguir segurar se vier uma proposta muito boa. Obviamente o Cruzeiro tem um planejamento para esse elenco. Hoje a gente teve, no começo do treinamento, o Sassá chegou à Toca da Raposa 2, informação do Sulimar e até do Arthur Moraes. O Sassá chegou amparado por muletas. O Cruzeiro até, em informação oficial, disse que o jogador pisou em falso e torceu o joelho, mas que não tem nada grave, que ele vai treinar normalmente durante a semana. A gente vai ficar de olho aí nessa situação do Sassá. Muito se lembra, ele já operou o joelho esquerdo, aquele problema de cartilagem. Então, não é uma situação que deixa o jogador tão tranquilo. Acho que até por isso ele preferiu usar a muleta para não ter nenhum tipo de problema ou agravar algum problema que possa ter acontecido. E aí a gente já disse, se de fato acontecer alguma coisa com o Sassá, o Cruzeiro não vai liberar o Raniel. Né? Seria uma peça a menos. Mas você acha que ele pode liberar o Raniel se tiver o Sassá em condições? O Cruzeiro já tentou liberar o Raniel 3 vezes, só nos últimos 6 meses. Em setembro, tentou fazer uma composição com a Sampdoria para que o Dodô viesse. O Dodô acabou vindo sem essa composição do Raniel. Colocou o Raniel na negociação envolvendo o Luan, do Grêmio, né, que a gente até noticiou no fim do ano passado. Então, o Raniel, mais uma vez, sendo aí colocado como moeda de troca. E, no começo dessa temporada, no começo desse ano, o Cruzeiro tentou, mais uma vez, colocar o Raniel aí no meio de um negócio que poderia trazer o Bruno Henrique, que estava no Santos, hoje foi para o Flamengo, numa negociação que o Cruzeiro tentou. Então, assim, 3 vezes o Raniel foi colocado aí como uma possibilidade para outro clube. Então, obviamente, o Santos se interessou, mesmo não tendo o Bruno Henrique, não tendo outro jogador para fazer uma composição, fez uma proposta de quase 11 milhões de reais, o Cruzeiro negou, não tem interesse em vender. Mas já se fala no interesse do Palmeiras, porque o Cruzeiro buscou alguma peça do Palmeiras, falou-se no Guerra, tenho apurado isso, o Cruzeiro tem um interesse em trazer mais um jogador de meio campo, mas o Palmeiras teria pedido o Raniel. Então é uma outra história, uma outra negociação que a gente vai ver se tem um fundamento e se ela vai ser avançada. Com essa história do Sassá, se de fato acontecer algum tipo de lesão ou uma contusão, o Cruzeiro já colocaria as barbas de molho para liberar o Raniel. Raniel, que é um dos artilheiros do Cruzeiro na temporada, 3 gols no Campeonato Mineiro. O Palmeiras está precisando de jogador. Mas tem pouco centroavante do Palmeiras, o Palmeiras está querendo o Raniel. Agora, Raniel, Arthur Cabral. Porque o Palmeiras, só para reiterar, o Palmeiras inscreveu no Campeonato Paulista só 2 centroavantes, o Borja e o Davidson maluco da cabeça. O Cabral não foi que vai não e o Davidson pode tomar uma punição de até 12 jogos. Ele perderia praticamente todo o Campeonato Paulista. Então, aí tem que ver o que o Palmeiras faria. Se inscreveria o próprio Arthur Cabral, ainda tem a possibilidade de fazer inscrição no Campeonato Paulista, ou se contrataria um outro jogador. Em entrevista ao Fox Sports, o Itair Machado disse que não vai liberar o Raniel. Né? Aí eu te pergunto, Fred, aí o Cruzeiro fala, o Guilherme está apurando aí sobre o Guerra e tal, mas será que cabe ele nesse time do Cruzeiro? Porque ontem a gente já estava pensando aqui, será que dá para jogar Thiago Neves e Rodriguinho nesse time? Já tem muitas opções ali para o Cruzeiro nesse meio de campo, não? Eu acho que não cabe o Guerra, não. Seria uma opção de banco, o que fez falta no passado
para o Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Mancoedio e não funcionou, por exemplo. Contratou o Bruno Silva e não funcionou. Seria uma opção para o banco, mas não cabe. E o Guerra sempre traz uma dúvida. Ano passado até o Atlético falou do Guerra, né? 33 anos, não se firmou no Palmeiras, jogou pouco, se contundiu. O Cruzeiro fez boas opções para o meio de campo, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel. Vai ser difícil tentar encaixar o Guerra nessa história. Para mim, nesse momento, não. Nesse momento, não. Um jogador de lado seria muito mais importante. A gente sabe do David, o David também ainda convivendo com lesões, mas é uma opção. Eu acho que um outro jogador pelo lado seria um investimento muito melhor. Ontem a gente comentou aqui, Luciano, que o time do Atlético como do Cruzeiro se reforçaram em relação ao ano passado. E a gente viu que o elenco do Cruzeiro, a gente colocou aqui em situações, principalmente dos laterais, o time do Cruzeiro criou uma qualidade muito maior do que tinha do ano passado. A gente vê agora a chegada de Marquinhos Gabriel, a chegada de Rodriguinho. Você acha que, além do que o Jota falou, ou você concorda com o que o Jota falou, precisa ainda de algumas peças? Precisa do jogador, do rápido, entre aspas, do velocista, habilidoso. O Cruzeiro conta muito com o David, mas tem que ver como é que o David vai jogar ou não, se vai conseguir ter uma sequência. Eu falo em relação ao departamento médico, o David está aí se recuperando novamente. Então, é uma questão que o Cruzeiro vai analisar, principalmente no estadual. O Marquinhos Gabriel não é um velocista, mas é um jogador habilidoso, que vai para cima. O elenco do Cruzeiro ganhou essa peça que não tinha no ano passado. Então, um jogador importante para compor o grupo. Observando todo o elenco do Cruzeiro, o que precisa mesmo, se fosse ao mercado, é um jogador, um rápido. A diretoria está de olho nessa situação de mercado. Quer pegar alguns jogadores como o Raniel para fazer uma composição em relação a trocas, até porque o Cruzeiro não tem esse dinheiro todo para fazer uma grande negociação. Então, o Raniel pode ser utilizado dessa forma. Em relação ao Palmeiras, rapidamente, eu acho que o foco do Palmeiras, inclusive, nesse momento, é volante. E volante do Cruzeiro tem muitos. Inclusive o Lucas Silva, que o contrato vai até o meio do ano. Bom, agora a gente estão falando aqui só sobre coisas extracampo, a gente não pode deixar de dizer que ontem teve polêmica fora de campo aí pelos lados do Cruzeiro. Meia Thiago Neves fez uma postagem no seu Instagram para tentar brincar com o rival Atlético e gerou uma grande polêmica nas redes sociais. Vamos dar uma conferida aí nessa postagem do Thiago Neves. Tá aí, ó. Postou aí uma alusão aí à barragem lá no Atlético, dizendo que, né, que o pessoal estava preocupado lá. Isso não ficou uma boa impressão não, né, Fred? Não foi bacana pro Thiago Neves, não. O pessoal não gostou, não, né? Totalmente. Infeliz, né? Completamente infeliz, totalmente fora de hora, um desrespeito com as famílias, né, que perderam parentes agora lá em Brumadinho, com as famílias que estão procurando ainda por seus parentes lá, né? Totalmente fora de hora. Acho que a zoeira faz parte, mas ela tem limite. Ele se excedeu. E eu acho que o buraco é mais fundo ainda, né? Porque o Thiago Neves, quer queira, quer não, camisa 10 de uma instituição do tamanho do Cruzeiro. Pega mal também, né? Eu acho que, por mais que o Cruzeiro não seja responsável pelo que o Thiago Neves posta ou qualquer outro jogador em sua rede social, também poderia virar público e também oficializar um pedido de desculpas, né? E a rede social a gente sabe como é que é, né, Breno? Aí o Thiago Neves faz uma bobagem desse tamanho, aí tem gente que acha graça ainda, que faz piada em cima da piada e que vai falar que a imprensa achou isso, mas quando o Atlético fez não sei o quê. A gente tem que atacar a origem do negócio. O jogador tem uma responsabilidade muito grande numa hora dessa. Ele incita uma situação de falta de respeito. E o Thiago Neves já é reincidente com isso, de ficar cutucando a rivalidade com o Atlético. No outro motivo, gozação de título e tal, beleza. Uma coisa é zoar a rivalidade, né? Mas eu acho que ele quis zoar a rivalidade, só que de uma maneira infeliz. É defender o indefensável. Não tem como, gente. É um erro, assim, tosco, né, Pio? É uma situação... E não é um menino, né, Luciano? Não é um jogador experiente, jogador... Se fosse um menino também, um erro tosco, assim... Pede desculpas, ok, mas é uma situação muito complicada, desnecessária. Parece que vive numa bolha totalmente afastada de tudo, não sabe o que está acontecendo, a tragédia que foi essa situação de Brumadinho.
Uma pena uma postagem dessa do Thiago Neves. Deixa eu aproveitar então e vamos colocar aí, porque logo em seguida a postagem, o Thiago Neves retirou a postagem do Instagram e colocou um pedido de desculpas. Vamos colocar aí para o pessoal ver. Aí, ó. Ele coloca aí, ele escreve aí: galera, peço desculpas pela infelicidade do último stories que fiz na intenção de brincar com o rival. Não percebi naquele momento que estava excedendo os limites e que isso poderia chatear tanta gente. Quando tudo aconteceu, nos sensibilizamos imensamente com a tragédia e buscamos todas as formas de ajudar para minimizar os danos irreparáveis causados em Brumadinho. Hoje errei e fica aqui o meu pedido de perdão pela postagem de mau gosto. Péssimo gosto. Isso aí ele se retratou no pedido de desculpa, ótimo. Até vejo que no último pedido de desculpas ele até extrapolou, mas ficou dentro da rivalidade clube-clube. Agora ele colocou um assunto que chocou o país, chocou o mundo. De fato, ele perdeu um pouco a mão, né? Muito pela ajuda de quem viralizou essa brincadeira no Instagram e no WhatsApp. Ontem mesmo eu saí de uns 6 grupos. Todo mundo que mandava essa brincadeira num grupo de WhatsApp, eu saía justamente porque eu acho um desrespeito tremendo o que aconteceu. Beleza, o Thiago Neves pediu desculpa, que ele não repita esse tipo de erro. Outra coisa, o Thiago Neves ele quer ser ídolo do Cruzeiro, o Alex chegou a um status de ídolo do Cruzeiro sem precisar ficar cutucando o rival, o Atlético. Né? A gente tem outros tantos exemplos de ídolos recentes do Cruzeiro que chegaram a esse patamar sem precisar se... sem precisar rebaixar a isso. Então, que fica de lição para ele. Bom, agora vamos dar uma passadinha, então, com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Vamos lá, o Reginaldo Lemos comentou aqui: o Cruzeiro vai ser tricampeão da Libertadores. Flávio Rocha: o ataque do Cruzeiro não precisa de mais ninguém, com Raniel, Sassá e Fred. Abraço aqui para Vanderlei Ribeiro e Rodrigo do bairro Lindé, também que estão nos acompanhando. Agora, o Fred, o Lúcio lá do Buritis, ele quer saber, na sua opinião, qual que foi a melhor contratação do Cruzeiro até agora? Um abraço aí, Lúcio. Olha, o Rodriguinho é um jogador que, na minha opinião, disparado a melhor contratação. Ele é um jogador que ele pode ter mais de uma função. É um jogador que, lá com o Corinthians do Tite, foi um jogador que jogou um pouco mais defensivo. Foi um jogador que armava o jogo vindo de trás, que fazia muito bem uma transição do meio para o ataque. Foi um jogador que também se deu bem atuando como meia mesmo, definindo dentro da área, aquele antigo ponta de lança, né? Aquele antigo camisa 10, um cara que vem de trás, conclui muito bem. Ele é um jogador que chegou à seleção, não foi de graça, não foi por acaso. Foi um jogador que decide partidas, um jogador com títulos no currículo e um jogador que pode fazer diferença sim. O torcedor do Cruzeiro tem que entender que ele não é igual a Arrascaeta. Ele não vai substituir ele porque ele tem características diferentes. Mas disparado, a melhor contratação, Rodriguinho. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.